Bem-vindo ao Boca Aberta Podcast. Aqui a gente fala de tudo, aqui a gente fala com todos. Eu converso hoje com a doutora Fernanda Nogueira, especialista em direito tributário. Vamos falar de reforma tributária, vamos falar dos impostos, para a gente saber o que vem aí. Doutora, obrigado pela presença. Sou eu quem agradece o convite, Anderson. Um prazer estar aqui hoje no seu podcast, falando, entre muitos temas, sobre talvez o tema mais atual do nosso cenário, que é a reforma tributária. Fico muito feliz com o convite. Obrigado. Eu queria que você falasse um pouquinho de você, para você contar para a gente como que você chegou nessa área específica. Tá joia. Bom, você começou me apresentando, eu sou especialista em direito tributário, sou uma nordestina de Teresina, Piauí. Mudei para São Paulo há 13 anos, buscando especialização na área. Fiz faculdade de Direito no Maranhão e quando terminei a faculdade de Direito, fiquei naquela dúvida, o que eu vou fazer? A gente sempre entra naquele limbo de, será que eu vou pelo caminho do concurso público? Será que eu vou para a advocacia? Quando você se forma numa cidade menor, pequena, ainda a idealização da vida ela é muito construída em torno do concurso público, ou então você trabalhar em escritórios de alguém da família, ou alguém indicar você, só que eu sempre quis mais. E eu sabia que talvez o lugar que eu me formei limitasse um pouco os meus sonhos. Então, São Paulo ali naquele momento pareceu ser o lugar onde eu me encontraria dentro da área tributária, que na verdade eu vi só um pouco do tributário no final da faculdade, despertou aquele interesse, mas tinha aquela fantasia desde sempre, o tributário dá status, o tributário dá grana. Então meio que no começo da minha carreira foi algo no sentido de quero o tributário por esses perfis. Hoje, se eu tivesse hoje saindo da faculdade de Direito para começar a escolher uma área que eu atuaria, ela continuaria sendo o tributário, mas não mais por aquela possibilidade que eu via, né, de você crescer, de você ter status, de você estar ali. A gente fala que no direito a área tributária é o prêmio do tributário, mas pelas oportunidades. Então, hoje, há 13 anos eu moro aqui, me especializei, construí minha própria carreira solo dentro do meu escritório advocatício, e aqui estou eu, em São Paulo, vivendo todo esse cenário. E vamos combinar que é um desafio trabalhar nessa legislação tributária confusa, que eu não vou me lembrar quem disse isso, que a gente vive um manicômio tributário. Se eu não me engano, foi o Roberto Campos que disse isso. E como é que você chegou, você começou, falou, bom, vamos... os principais, porque assim, depois de um determinado momento, você começa a pegar os casos e começa a entender que aquela legislação te gera muitas dúvidas e dúvidas no próprio judiciário, né? Como que você consegue administrar isso para poder montar os processos, digamos assim? De fato, a gente tem um sistema tributário muito complexo, muito complexo. Acredito que essa complexidade se deva à quantidade de tributos que nós temos, à quantidade de legislações que nós temos, as mudanças que acontecem todos os dias, tanto na legislação, tanto em posição do fisco, seja ele estadual, municipal, federal, quanto o próprio judiciário. Então, a gente vai conversar aqui bastante sobre isso, mas é um sistema confuso que faz com que as pessoas não saibam o que elas pagam, por que pagam, como pagam, e a gente só sabe que odeia tributo, não gosta de pagar tributo. Mas imagina você pagar algo que você não tem nem noção de por que você está pagando, ou de saber que você paga, mas mesmo assim, pagando tributo alto, você não tem um retorno desse tanto de imposto. Porque o que acontece? Essa ideia de retorno do imposto já ficou no passado, a gente já sabe que não tem retorno, só vai, né? Na verdade, assim, eu arrisco dizer, e você me corrija se eu estiver errado, que na verdade a gente só paga imposto para manter a estrutura do Estado. O Estado está tão inchado que a gente não tem retorno. Exato. Né? Um Estado que vive em função de arrecadação. A arrecadação, ano após ano, ela
bate recordes, né? Trilhões de tributos que vão, mas má gestão, falta de controle de gastos, de despesas públicas, e a conta sempre fica mais fácil colocar em quem? Nos contribuintes. Exatamente. Nas empresas, pessoa física, pessoa jurídica. Então, bem... Dizem que não existe dinheiro público, né? Existe dinheiro do contribuinte, né? Porque se fosse público... E assim, isso gera uma insegurança jurídica, não gera? A ponto da justiça pegar casos e julgar baseado em leis ambíguas, digamos assim. Eu diria que mais do que ter leis que acabam dando aí um olhar interpretativo diferente, a gente tem pessoas, humanos, juízes, desembargadores, ministros, que têm posições muito diferentes sobre a mesma lei. Então, existe muita interpretação para a mesma situação, assim como isso vale para o próprio fisco. E a gente tem hoje também um judiciário extremamente legislativo, né? Legislativo no sentido que ele trata de matérias que estão na lei, que poderiam ser decididas em âmbito de lei, ou que, se fossem mudadas, deveriam ser mudadas por quem tivesse o direito de fazê-lo, que é o próprio Congresso e Senado. Porque o que acontece? Quando essa interpretação da legislatura, ela não pode ser muito elástica, porque senão deixa de ser interpretação, passa a ser quase, vamos dizer assim, específica de quem sente e de quem julga. Exato. Né? Nós vimos uma situação muito surpreendente dentro do judiciário, que foi ele dizer para nós agora que até o passado é incerto. Mesmo em situações onde você tem um processo que ele transitou em julgado e ele reconheceu determinado direito para o contribuinte, se houver uma mudança posterior de jurisprudência e aquele contribuinte que tinha aquele direito adquirido for afetado por essa nova decisão de tal forma que ele passe a poder ser cobrado, agora ele vai poder. Então, até o passado ficou incerto no Brasil. Muito complicado, né? Então, assim, uma das ferramentas do direito tributário é ajudar o contribuinte a transitar nessa legislação e conseguir pagar um imposto que seja aquele que ele considere o imposto dentro de uma normalidade para a área que ele atua. Como que o direito tributário ajuda nisso? Pessoas que te procuram para falar, olha, eu tenho esse ramo de atividade, sou tributado desse jeito. Os contadores que me desculpem, mas eles são enroladíssimos, tá? Se alguém conhecer um, me avise, tá? Porque eles não têm culpa disso. A culpa disso é a própria legislação, as portarias, as instruções normais, tudo que aparece. E eles não têm tanta atualização assim. E aí, o empresário vai te procurar. Vai falar, doutor, e aí? Não dá para pagar 27,5% em cima disso ou daquilo. Como é que funciona para ajudar essas pessoas? Na verdade, até falando sobre um pouco isso em relação ao contador, assim, eu tenho bons contadores para te indicar. Assim como eu sei que tem contadores bastante complicados, e muitos contadores têm aquele perfil de cumprir as obrigações acessórias, emitir a guia dos tributos, fazer o cálculo, pagar, mas a maioria deles não tem essa compreensão da parte legal, do que está ali dentro de uma lei complementar, de uma lei ordinária, o que de fato ali existe de lei exigindo aquele determinado tributo. Então, o que é o direito tributário? É um conjunto de normas que vai auxiliar na compreensão e na forma como os tributos devem ser recolhidos. Então, se eu tenho que pagar imposto de renda, o imposto de renda deve estar ali na lei, hoje é o nosso CTN, que é a nossa lei complementar, dizendo exatamente qual que é a base de cálculo daquele imposto, aquele fato gerador, a hipótese de incidência dele. Tudo que é exigido, que não está dentro da lei, em tese, deveria ser ilegal. E é aí que entra o direito tributário para dizer, não, mas você está pagando errado ou estão te cobrando errado. Ou então a própria lei dá formas de benefícios, de incentivos, de alíquotas reduzidas, de isenções, que muitos contadores e empresários acabam não sabendo que existe na própria legislação. Então, o nosso papel
é exatamente olhar para o contribuinte. Ou ele pode estar sendo exigido por algo que ele acredita que não pagou, ou ele pode ter pago mais do que ele pagou e a gente trabalha a recuperação, ou ele pode ter deixado de pagar o que ele deveria ter pago. Então, ele está num risco aí de ser cobrado, né? De ser exigido pelo fisco e esse débito ele sempre vem com juros, com multa, com correção. Vem que vem. Vem que vem. Você sabe que uma das coisas que eu acho, eu não vou dizer maluca, mas é uma coisa, essa história da gente ter que guardar os comprovantes. Aí, não, você tem que guardar por 20 anos. A gente ser obrigado a comprovar que a gente pagou por 10 anos, porque a Receita pode aparecer lá com uma cobrança, e se você não tiver o comprovante, ela vai cobrar do mesmo jeito. Isso não vai mudar, né? A gente tem que continuar guardando essa papelada toda. Isso tende a mudar um pouco, cada vez mais, porque a gente tem uma fiscalização muito mais sofisticada, inclusive a partir do ano que vem isso muda muito mais. Tudo hoje é muito eletrônico, tudo hoje é muito robotizado, é muito tecnológico, então o cruzamento de dados ele é em tempo real, o cruzamento de informações entre as instituições, banco, cartórios, Receita Federal, prefeitura, estado, município, tudo hoje é muito informatizado e é muito sofisticado, né? O controle hoje sobre as operações, quem compra, quem vende, quem aluga, quem exporta, quem importa, quem faz tudo isso hoje está no radar do fisco. Então, isso tudo hoje é respaldado ali por documentação. O nosso setor público de fiscalização é um dos mais modernos do mundo. Tá? E o que recebe os maiores investimentos, afinal de contas, é dali que sai o dinheiro. Para você ter só entrando um pouco nessa parte, está tão sofisticado essa parte de cruzamento de informações. Hoje em dia tem muitas pessoas pequenos empreendedores ali, que são MEI, que são Simples Nacional, que estão muito habituados ali àquela rotina de não se preocupar com tantas obrigações e com esse olhar do fisco. O Simples Nacional vai passar por muitas mudanças. Teve uma alteração recente, que trouxe um novo conceito de receita bruta. Então, sabe aquela ideia de empresário? Eu vou constituir várias empresas do Simples Nacional para ficar no teto de faturamento, para eu conseguir uma alíquota baixa. Isso não vai existir mais. O simples vai deixar de ser simples. Já não era tão simples e agora mais ainda. Então, essas formas de planejamento, elas vão ter que ser muito bem analisadas. Vamos falar um pouquinho da tributação dos lucros e dividendos. O governo resolveu cobrar lucros e dividendos agora. Como é que o governo preparou e como vai ser essa atuação nessa cobrança? Coincidência feliz, hoje, momento oportuno de falarmos sobre esse tema, pois o presidente Lula sancionou o PL 1087, que virou lei hoje e que vai produzir todos os seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026. E do que trata essa nova legislação? De um lado, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e, de outro lado, a criação do imposto de renda física mínimo para altas rendas. Dentro desse imposto, dessa base, temos os lucros e dividendos, que sempre foram isentos, aliás, desde 1995, mas a partir de 2026 vamos ter essa nova tributação. E o que são os dividendos e lucros? É tudo que o sócio tira da pessoa jurídica a título de recebimento pelos serviços que ele prestou. Então, pagou suas despesas na empresa, o que ele tira para ele ali é lucro e dividendo, isso era isento. A partir de 1º de janeiro de 2026, a alíquota é de 10% sobre o que exceder R$50.000. Então, a partir desse dinheiro, o governo considera quem ganha até R$50.000 rico. Quem ganha mais de 50 mil, se você ganhar até 50 mil mensal, mês, ele considera que você não é super rico. Lembrando, ele junta a soma do rendimento bruto anual. Então, na verdade, é R$600.000. É como se fosse 50 mil a cada mês. Deixa eu te perguntar uma coisa que aí me ocorreu aqui. Como funcionaria os lucros e dividendos das aplicações? Isso também entra nisso? Vai ter tributação?
Na verdade, algumas aplicações vai ter tributação, boa pergunta, sobre esse novo imposto de renda física mínimo que vai entrar nessa base grande de renda bruta para fins desse novo imposto. Então vamos lá, só explicando porque isso tem gerado realmente uma certa confusão. De um lado, a gente tem a tributação de dividendos. Os dividendos é o que você tira da pessoa jurídica para física. Aí a gente não está incluindo rendimentos de aplicações. De outro lado, a gente tem uma base tributável de renda bruta, que aí vai entrar tudo. Dividendos, rendimentos de investimentos, de aluguéis, de salários. Quando soma tudo no imposto de renda de 2027, como a gente faz todo ano? Não tem um ajuste da pessoa física que a gente faz no ano seguinte em relação ao ano anterior? Em 2027, o governo vai somar tudo que entrou de renda, inclusive os dividendos. Se passar de R$ 600 mil, vai aumentando a alíquota progressiva até 10%. Então, sim, respondendo sua pergunta, a gente tem nova tributação para alguns tipos de rendimentos. Vamos falar de uma área que você trabalha bastante, que é em relação à parte de saúde, dos médicos que trabalham em pessoa jurídica. E eu posso te dizer o seguinte, não só médico, dentista, pessoas que trabalham como pessoa jurídica. E eu posso te garantir que a maioria deles não tem ideia de se a tributação que eles estão pagando está correta, né? O que eu queria saber é como que funciona para ajudar esses profissionais, como que o direito tributário pode ajudar esses profissionais a poder ter uma condição de pagamento de tributo mais simples ou mais fácil, e não depender tanto do contador. Bom, meu escritório hoje, aqui em São Paulo, que tem sede em São Paulo, mas nós atuamos em todo o Brasil, temos uma área especializada na tributação para a saúde. Então, hoje, nós identificamos oportunidades legais, listas de garantir para profissionais da saúde, entre eles médicos, dentistas, fisioterapeutas, parte de laboratórios, home care, buscando uma eficiência tributária por meio de benefícios que existem na própria lei e que, inclusive, podem autorizar a recuperação de tributos pagos indevidamente para o passado. Porque isso é muito importante, entender, como eu citei no início, se eu estou pagando direito, mas se eu paguei a mais também, recuperar valores do passado. A gente está falando de justiça. Exatamente, tudo de forma... Ninguém está falando nada de justo, tem que ser justo para os dois lados. Hoje, o planejamento tributário, aquele que é lícito e a gente chama de elisão fiscal, é exatamente você encontrar meios legais de buscar a menor carga tributária possível. Isso é possível para todo e qualquer contribuinte. E é esse o nosso trabalho hoje. Atendemos incontáveis empresas em todo o Brasil, identificando oportunidades de planejamento tributário estratégico pelas oportunidades que já existem na própria lei. Então, eu poderia citar várias aqui para você, mas existe hoje dentro da saúde um benefício muito interessante, porque ele é legal. Então, eu gosto de tratar isso porque a lei garante para prestadores de serviço de assistência à saúde que atendam a determinados requisitos ajustarem a carga tributária para quem é optante pelo lucro presumido. Então, é uma oportunidade para quem é lucro presumido e é o momento ideal da gente avaliar. Ah, você está no Simples Nacional, mas será que eu estou no Simples Nacional pagando a melhor carga tributária? Eu não sei se é a melhor, mas a mais justa, porque nenhuma carga tributária é boa. Mas estar no Simples Nacional está fazendo sentido para a minha empresa? Ou eu poderia estar no lucro presumido, me beneficiando dessa tributação aí favorecida, que se chama equiparação hospitalar para algumas atividades e para outras é uma tributação mesmo reduzida, porque a própria lei garante. Será que eu poderia estar em um ou outro? Então, o papel do direito tributário é sentar com esse empresário da saúde e verificar qual que é o seu regime tributário. E olha que interessante, a maioria dos profissionais da saúde que eu trabalho, que eu vou fazer a primeira reunião, não tem a menor ideia de qual é o regime tributário dele. Certeza. De por que ele está pagando, qual que é a alíquota, não tem a menor ideia, não tem. Ele passa a responsabilidade para o contador, confia no contador, muitos deles têm contadores muito antigos, e tem muito contador ali também que faz só a emissão dos boletos. A emissão dos boletos sem se preocupar se aquele regime é mais vantajoso, se tem alguma possibilidade. Por exemplo, o que eu percebo, estar no Simples Nacional parece sempre ser muito melhor, porque o Simples, em termos de obrigações, em termos de documentos, ele de fato é bem mais simples do que você estar no lucro presumido, você está no lucro real. Só que às vezes aquele empresário atendido ali
pelo aquele prestador de serviço contador, está deixando de aproveitar boas oportunidades. Então, além dessa parte de equiparação, e eu gosto de equiparação porque ele é o termo que tem sido mais conhecido para fins de ajuste tributário, a gente tem inúmeras possibilidades para a saúde, restituição de INSS acima do teto, quando profissionais da saúde têm múltiplos vínculos e acabam recolhendo acima do teto INSS e podem recuperar esses valores. Avaliação de ISS fixo. Tem muita gente que poderia estar pagando um ISS fixo, diminuindo a alíquota total ali de tributação da empresa, mas está deixando ainda e pagando mais ISS. E a recuperação de tributo, revisão, gestão de passivo, transação tributária, inúmeras possibilidades que a gente tem hoje para ajudar os empresários. Na equiparação hospitalar, eu vou te perguntar o seguinte: porque existem vários tipos. Existe o médico que presta serviço de consulta sem procedimento. Existe o médico que trabalha no exame de imagem, que é o laudador. Existe o médico que ele faz consulta, faz imagem e opera, né? Todos esses exemplos que eu dei entram nessa linha ou ainda há alguma restrição na equiparação hospitalar? Nem todos, e eu vou explicar aqui para todos vocês. A lei ela é muito clara no sentido de prestadores de serviços hospitalares e alguns demais que ela já expressamente coloca como, por exemplo, auxílio diagnóstico e terapia, fisioterapia, radiologia, terapia ocupacional, desde que atendam os requisitos da lei, que é ser sociedade empresária, e atendam às normas da Anvisa, podem aplicar os percentuais reduzidos. Com o tempo, muitas empresas começaram tanto a perguntar para a Receita se elas poderiam ter essa tributação reduzida, como levar o assunto para o judiciário, porque ficava muito obscuro e subjetivo quem eram os prestadores de serviços hospitalares. Aí todo mundo que prestava serviço hospitalar ficava, opa, eu atendo esses dois requisitos, eu sou lucro presumido, eu sou uma sociedade empresária, eu sou prestador de serviço hospitalar e eu quero reduzir. A Receita começou a publicar instruções normativas, atos infralegais, detalhando para a Receita quem eram os prestadores de serviços hospitalares. Para a Receita, óbvio, só hospital, porque ela quer sempre que o empresário da saúde pague mais, né? Empresário da saúde, na verdade, contribuinte. De tanta confusão sobre o conceito de serviços hospitalares, a questão chegou no judiciário. STJ, por meio de um recurso repetitivo, tema 217, esclareceu que todos aqueles que prestam serviço de assistência à saúde, de sorte que, em regra, dentro de hospital, mas também fora dele, então abriu para as clínicas, excluindo as simples consultas médicas, podem aplicar o 812. Então, respondendo sua pergunta, fez procedimento, atende aos requisitos da lei, que é ser sociedade empresária, e atender às normas da Anvisa, e pratica atividades que envolvam complexidade, organização, estrutura, são fortes candidatos para terem equiparação, inclusive dentistas. Muitos médicos, muitos dentistas. A questão dos dentistas vai voltar para o STJ, que vai esclarecer mais uma vez se quem presta serviços odontológicos realizando cirurgias podem aplicar o 812, isso foi afetado como repetitivo agora bem recente, mas quem faz imagem pode, se atender aos requisitos da lei, porque entra em auxílio diagnóstico e terapia. Quem faz parte de radiologia também pode. Então, a gente olha para a lei e vê o que está expresso e quais as possibilidades. Então, no caso, os médicos eles têm que se informar para saber se o regime que eles estão atuando é possível, né? Atenção a todos os médicos, tá? Porque vocês, né, só ligam pro contador para ver se o DARF chegou, né? Dá uma olhadinha lá, vê se em que normativa que vocês estão inclusos ali, né? Então, eu tinha alguma questão sobre o Simples Nacional, mas você já me respondeu que ele não ainda não deixou de ser a melhor opção, né? Vai depender muito de faturamento, vai depender muito de outros fatores. Gente, só parando o nosso papo um pouco aqui, para a gente falar do meu parceiro, o Grupo São Cristóvão, com uma rede de hospitais e ambulatórios e que tem o principal componente na sua rede, que é o acolhimento associado. Então, se você estiver precisando de um plano de saúde de qualidade, clique aqui no link e entre em contato com o pessoal do São Cristóvão. Você pode ter certeza que eles vão te acolher e você vai ter saúde de qualidade, né? E como funciona
a tributação dos médicos cooperados, aqueles que trabalham em cooperativa? Depende de como ele presta o serviço. Se ele vai prestar o serviço por meio de PJ, ou se ele vai prestar o serviço por meio da pessoa física dele. Algumas cooperativas só contratam um médico cooperado como pessoa física. Tem outros que ele pode ser pessoa jurídica. Mesmo que ele seja cooperado, ele pode fazer a equiparação, se atender os requisitos da lei, a depender das atividades dele, mesmo que a cooperativa faça o contrato direto com o prestador de serviço. Uhum. Então, quando a gente trata da equiparação, a gente fala para as receitas da PJ, não para a receita da pessoa física. É diferente. É diferente. Assim como você pode ser uma PJ e você emite ali a sua nota para o hospital, como você emite nota para a pessoa física. Nesse caso, é a atividade em si para fins de equiparação. Então, para o cooperado é a mesma coisa. Vai depender de como ele está contratado. Eu tenho observado andando por aí que estão aparecendo muitos institutos para lá, institutos para cá. Isso aí me gera uma dúvida tributária, digamos assim. Tem alguma coisa relacionada a tributo que transformar a clínica com a nomeação instituto muda alguma coisa? Porque eu não procurei para ver e não achei nada nisso. Depende. Se forem aqueles que buscam cadastrar um instituto como uma entidade sem fins lucrativos, ou uma parte disso com alguma receita de questões ligadas à parte social, sim. Aparentemente, vai depender do instituto, da natureza da empresa. Se é uma natureza empresária, se é uma natureza simples. Então, se não for por essa questão, não tem muito uma lógica em relação ao instituto. Só o nome bonito. Exatamente. Uma pergunta em relação às entidades filantrópicas, tá? Os hospitais são a maioria nessa área por conta da tributação. Você acha que depois eu vou antecipar a questão da reforma, mas depois a gente volta a falar dela desde o início. Você acha que essa reforma vai atingir essas filantropias de alguma maneira na mudança tributária, ou isso é uma lei específica, de repente? A reforma tributária ela vai atingir a todos, independente ali se é entidade de direito privado, de direito público, se é entidade de filantropia. Como uma forma geral, ela vai impactar a toda essa cadeia. Então, mesmo sendo uma entidade filantrópica, ela vai comprar produto de alguém. Ela vai prestar seus serviços para alguém. E mesmo existindo essa imunidade tributária, para uma série de questões, vai mudar a parte operacional e a estruturação, porque a gente vai ter, sim, novos tributos, a gente vai ter um movimento de reorganização na parte do que está adquirindo, de como está prestando serviço. Então, sim, para toda a cadeia, com essa nova tributação, a gente vai ter essas etapas. E o MEI, hein? O que vai acontecer com o MEI? Porque ele já é desse tamanho. Talvez perca o sentido, né? Tem um projeto todo ano, tem o mais recente agora que parecia que ia ser votado, que é o Super MEI, de aumentar o faturamento do MEI aí para 150 mil, o que seria bem razoável, né? Porque a gente vê hoje muito MEI que acaba sendo excluído desse regime porque estoura o faturamento que é só de 81 mil no ano. Então, assim, mudança nessa parte do MEI, a reforma tributária não vai causar ainda, a não ser que seja aprovado esse projeto também de ampliar aí a faixa de faturamento, que pode aí impactar a parte dos MEIs. Agora entrando já na reforma, hoje a gente paga imposto em toda a cadeia, desde a produção ao consumo. E me parece, aliás, antes de eu falar da reforma, eu queria dizer que assim, a palavra reforma não está correta, tá? Deveria chamar adequação tributária, porque não vai baixar o imposto. Talvez tá? aumente. Talvez até aumente. Então acho que reforma é mais uma coisa meio... Eu acredito que reforma seja uma coisa para melhorar. Eu não acho que vai ajudar muito, mas eu acho que uma adequação tributária seria o termo mais adequado. A cobrança vai ser diferente do tributo, certo? Totalmente. Em vez de cobrar na origem, vai cobrar no destino. A gente sempre fala isso muitas vezes, mas operacionalmente falando, como seria isso? Como o governo vai arrecadar no destino ou ele vai diminuindo a carga conforme a cadeia?
Tá, vamos dar um passo para trás para explicar a reforma tributária em si. Foi aprovada após muita expectativa essa transformação completa no nosso consumo, e a partir do ano que vem nós teremos 2 novos tributos no cenário, que é o IBS e a CBS. Quais são os impostos que estão virando hoje, que vão virar IBS e CBS? ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI. E ainda teremos o imposto seletivo, que é aquele que vai incidir sobre cigarros, sobre bebida, sobre o que seja prejudicial para o meio ambiente. E qual que é a ideia da reforma tributária central? Descomplicar. Mas aqui eu te digo desde já que vai trazer ainda mais complexidade. No Brasil, no mundo todo a gente vê um único IVA. No Brasil a gente precisou de 2 IVAs. Afinal, você organizar os interesses de 5.579 municípios, 27 estados e um Distrito Federal, mas a União não foi tarefa fácil. Então eles acharam por bem colocar um tributo de competência da União, que vai ser a CBS, e um tributo de competência estadual e municipal, que vai ser o IBS. E a mudança maior, eu diria até para 2026, que vai ser um ano de fase e teste, é o novo modelo operacional. Layout de nota, IBS e CBS ali destacados. Tudo isso vai mudar muito em âmbito de empresa. Existe você muito bem tocou isso, né? No Brasil, a gente tem uma enorme cadeia ali de tributos, lá na produção até o consumidor final. Então, importador, distribuidor, varejista, até chegar no consumidor final, o nosso sistema de tributação tem muita cumulatividade, né? Exceto para o lucro real, onde se permite você tomar crédito nas operações, no lucro presumido isso acontece, no Simples Nacional não acontece. Então, a gente tem tributo por dentro. A ideia do IVA é ser tributo por fora. É a gente saber o que está pagando. Além dessa simplicidade, da gente saber o que paga, comprei uma camisa. A camisa custou R$100. Se o IVA for 28%, a gente pode falar da alíquota também muito alta. Eu deixei um ponto só para falar disso. A gente vai ter 28 ali por cento, R$28, a gente vai estar pelo menos sabendo o que paga, assim como acontece na maioria dos países do mundo. E aí esse é um ponto também que eles pretendem trazer a simplificação. E outro, para fechar com esse que você trouxe, é a questão da tributação no destino. Hoje no Brasil a gente tem uma tributação na produção, que faz com que estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, sejam mais ricos que estados por exemplo, do Nordeste, que produzem bem menos. Estados aqui produzem mais, portanto, a arrecadação vem mais para ele. A maior parte dos valores de tributo vem para esse. Agora a tributação vai ser no destino e não na produção. A ideia é travar essa guerra fiscal que existe. Eu quero colocar minha empresa lá no estado X, porque lá vai ter a alíquota de ICMS e tal, eu quero colocar no estado, no município. Acaba a guerra tributária. Porque a gente vai ter uma alíquota única. A gente vai ter um tributo, um IVA dual de base ampla, e não vai ter toda essa diferenciação. Eu tenho um fato gerador, uma base de cálculo para o ICMS, eu tenho um fato gerador, uma base de cálculo para o ISS. Não, eu tenho o mesmo fato gerador, eu tenho a mesma base de cálculo, eu tenho a mesma hipótese de incidência. Vai incidir sobre tudo. Por isso que muita gente está preocupada que agora não existia tributação para alguns tipos de atividades. Por exemplo, locação, vendas de bens, móveis e imóveis. Agora a gente vai ter novos tributos sobre N tipos de atividades e serviços. Aí eu vou te trazer uma reflexão econômica agora. É o seguinte, se o imposto vai incidir sobre o consumo, certo? A arrecadação vai aumentar conforme o aumento do consumo, certo? Isso é uma reflexão, tá? Eu nem sei se isso funciona. E o governo controla a inflação como? Aumentando os juros, diminuindo o consumo. Então pode ser um tiro no pé para o governo utilizar esse tipo de tributação, ou um tiro no pé no sentido dele ter que se virar nas contas dele. Porque ele não vai conseguir conter a inflação se ele não conter o consumo. E se ele conter o consumo, ele arrecada menos. Isso é um raciocínio que me veio na cabeça. E um raciocínio que faz muito sentido, especialmente agora, nesse contexto de isenção do imposto de renda para quem ganha R$5.000. A gente vai ter mais pessoas consumindo. Mais consumo disso. Então, inflação, taxa de juros e um ciclo. Porque é uma reflexão que a gente tem aí de toda vez que o governo se aperta na inflação, o que ele faz? Ele aumenta o juros, diminui o consumo, ele desaquece a economia. E aí, se ele diminui o consumo, ele também perde a arrecadação. Então, assim, talvez, obviamente que eles pensaram nisso, eu não sou nenhum, eu não sei o que eles inventaram, o que eles vão arrumar para isso aí.
mas que isso daí tem sentido, tem. Pontos importantes que eu acho interessante aqui colocar em relação à reforma tributária, não sei se você perguntaria, mas por que que o nosso sistema tributário ele é tão injusto? Porque a gente tem um sistema muito regressivo, que são pessoas com menos realmente pagando mais tributo, comprometendo mais a sua renda do que pessoas que têm mais. Por exemplo, se você vai no supermercado, se você compra um pacote de feijão, vai ter o mesmo tributo, vai ser para você que ganha um salário mínimo, assim como para você que ganha 10, 50, 100 salários mínimos. Então, a gente tem um comprometimento maior da renda com o tributo de pessoas que ganham bem menos. E o que que o governo vai fazer para isso? Cashback. Pessoas de baixa renda. Isso é A ideia é importante. devolver valores de tributos pagos por essas pessoas. Se você explicar como é que o governo vai Eu acho providenciar que ele nem. sistema para isso, Então. ainda não tem, assim, tem muita regulamentação da reforma, inclusive da própria alíquota. Muitas pessoas Não sabemos como será o IVA ainda. não sabemos. De alíquota, não existe lei ainda tratando disso. Sabemos só que teremos uma das alíquotas mais altas do mundo, e mais altas do mundo porque para o projeto ser aprovado, muitos interesses tiveram que ser alinhados de categorias e nichos muito diferentes. Então, o agro quis seus interesses, transportes quis seus interesses, setor alimentício quis seus interesses, de tal forma que, tirando daqui, tirando dali, tirando de lá, alguém vai ter que pagar a conta. Não tem É jeito. igual a conta da isenção do imposto de renda na tributação de dividendos. Alguém vai pagar. Alguém vai pagar. Então, a alíquota ela foi aumentando. O que que a gente vai ter? Alguns benefícios de reduções de alíquotas para determinados setores. Saúde, por exemplo, é um setor que vai ser beneficiado. Parte de imobiliária também, enfim, N situações que a gente vai ter. Então, as alíquotas, a calibragem delas vai ficar mesmo com Porque, como você falou, são muitos interesses. E aí o que aconteceu? Começaram, durante a discussão, a separar setores. Ah, não, aqui a cesta básica, isso. o setor X, setor... Que se continuasse, a reforma ia morrer. Porque todo mundo quer o seu imposto. Até que alguém falou, não, para por aqui, não fechamos a alíquota, tá? E depois a gente coloca a alíquota e discute lá na frente, né? E convenhamos, o ano que vem é ano eleitoral, né? Então, essa discussão vai ficar um pouquinho mais na parte técnica do que na parte prática, digamos assim. Deixa eu comentar algo com você que eu lembrei aqui ontem. Eu participava na verdade, eu dava um treinamento junto com a equipe para uma empresa de tecnologia aqui em São Paulo. E nós ficamos bem surpreendidos com eles. Na verdade, eles surpreendidos com o fato de já ter uma reforma para acontecer agora, em 1º de janeiro de 2026, com muita mudança, especialmente na parte operacional. A gente vai ter um período de transição da reforma tributária de 2 sistemas convivendo aí juntos, mas começa no que vem uma fase de transição e teste com alíquotas muito baixas. A gente tem 0,9 de CBS, 0,1 de IBS, mas efeitos de carga tributária ninguém vai sentir muito, porque isso vai poder ser compensado com outros tributos. Vai ser fase mesmo de adaptação de sistema. E olha o quanto vai ser complexo isso para a gente pensar nessa questão da tomada de crédito. É um ponto importantíssimo. Importantíssimo, que é a parte do crédito hoje, que acredito que seja um dos princípios basilares da reforma tributária, seja a não cumulatividade plena. O que a não cumulatividade plena vai fazer? Neutralizar essa incidência de tributos em cascata, como acontece hoje, né? Por exemplo, se você é lucro presumido, se você é simples nacional, a depender de onde você está ali no meio de cadeia, você toma crédito ali do que você está comprando e você nem toma crédito ali do que é essencial e relevante para a tua atividade, como acontece, por exemplo, para PIS e COFINS no lucro real. Isso não existe no sistema atual. No nosso sistema agora vai existir. Então, eu posso ser do Simples Nacional, e o Simples Nacional aqui é muito interessante, porque o sistema do Simples vai continuar existindo, mas você, que é do Simples, vai ter a opção de pagar o IBS e a CBS. E aí você me pergunta, se eu sou do Simples, se eu posso continuar do Simples, por que que eu vou pagar IBS e CBS por fora, sendo que isso vai aumentar minha carga tributária, porque eu vou ter novos tributos, sabe-se lá, de uma alíquota de 28%. Porque talvez, se você não pagar IBS e CBS por fora, quem está comprando de você não vai ter esse crédito cheio do que você paga no Simples
e mais o IBS e CBS. E o que pode acontecer? Você perde esse cliente. É hora do cliente mapear de quem ele está comprando e para quem ele está vendendo. Quem que vai dar o crédito para ele diminuir e abater no imposto dele. Então, vai existir hoje esse abatimento de crédito nos teus custos para a tua operação funcionar. Por exemplo, vamos supor, aqui o podcast é seu e você gasta com o aluguel da sala, com energia, com o cafezinho, teu combustível para tu vir para cá. Tudo isso, a depender de que regime você está dentro da reforma tributária, vai ser crédito para bater no teu imposto. Mas vai depender de quem você está adquirindo. Mas imagina uma empresa imensa, que ela tem que fazer verificação de todos os contratos, tem que fazer verificação de quem, se ela, um ponto aqui importante, se ela está comprando, de quem vai dar crédito para ela, e aí ela vai ter que fazer análise de documento fiscal, o fisco, mais do que nunca, vai transferir para o próprio contribuinte a responsabilidade de entender toda essa parte. E olha a insandice que ontem o empresário ficou em choque com essa informação. Se você se acredita de algo que ele não pagou, você não pode se acreditar. Tá? Se ele diz que tem crédito, mas ele não pagou. Ou então, você pagou algo, você emitiu uma nota, você não recebeu, você vai ter que pagar o tributo. Do mesmo jeito. Diferente hoje de quando você emite nota, você pode escolher regime de caixa, regime de competência. Você tem uma maleabilidade com a reforma tributária, não. Vai ser muito pior em termos de cobrança. É o momento de verificar. Antes, se eu emitir uma nota já com imposto, eu tinha esse caixa aqui, né? Se eu vendo uma camisa de 100, mas aí tinha os 18% cobrado ali, aquilo entrando de caixa. Eu consigo organizar o caixa da minha empresa com tributo que ainda que eu vá pagar aquele tributo depois. Agora não existe mais isso porque criaram um meio de pagamento muito moderno, que ainda não está regulamentado, chamado Split Payment, que vai ser um método de pagamento onde entrou para você o que você vendeu, só o líquido. O resto já vai para o governo. Ele já toma ali. Ele já toma o tributo sem você ter que depois lançar o tributo. O que ele vai fazer com isso? Evitar a sonegação, dar mais controle para o próprio fisco, engordar o próprio caixa, porque pingou ali, fica líquido para você e já vai para ele. Então, é um meio de pagamento muito sofisticado que foi também criado na reforma. E aí, uma situação que me ocorreu é a seguinte: tem o Pix aí no meio dessa história, né? Tá? Então as pessoas usam o Pix, né? Obviamente que o governo não vai tributar o Pix, porque não é maluco, não vai perder popularidade. Mas, depois da reforma, o Pix é a ponta final, concorda comigo? Meio de pagamento. É o meio de pagamento, mas é o consumo também. Né? Talvez você não pague escrito lá no Pix que você está pagando, mas você vai estar pagando imposto sobre consumo, independente do seu meio de pagamento. E o fisco vai controlar muito mais essas operações, esses meios de pagamento, né? Extratos. Uma coisa importante que eu queria ressaltar, posso só voltar para a tributação de dividendos que você falou do Pix. Óbvio, isso que quando a gente pensa numa mudança de tributação que vai impactar ali os empresários, mudança de tributação no consumo, mudança de tributação na renda, mudança de tributação sobre o patrimônio, eu acho que a gente vai falar da parte de tributação. Sim. No patrimônio, ninguém quer pagar mais imposto. Para o governo, esses super ricos pagam pouco imposto. Para eles, pagar uma alíquota efetiva de 16% é bem menor do que você está pagando uma alíquota na pessoa física de 27,5%. Então, a ideia deles é esse. E se esquecendo que, para eu ter esse faturamento, como a gente falou, eu tenho inúmeras despesas que muitas vezes não são consideradas a depender ali do tipo de regime. E o que os empresários vão fazer? Buscar formas lícitas de se reorganizar para não pagar esses dividendos. Eu atendo incontáveis médicos e eles estão enlouquecidos, querendo saber o que vão fazer para fugir dessa tributação de dividendos. Essa pergunta é o que eu ia fazer, né? Como é que os profissionais de saúde estão te procurando? Porque nós estamos em novembro, Fernanda. Não, procurando assim, eu falei, que bom que eu consegui encaixar aqui hoje mais uma insanidade do que a gente está atendendo de empresários agora. Pode falar que é transição, o que for, mas é cobrança de imposto. Cobrança de imposto novo. Não é imposto novo. Imposto novo, fizeram isso, inclusive, sem lei complementar a nossa legislação ali, o direito tributário para isso.
para corrigir esses abusos que existem nas decisões, na posição do fisco. Então, o direito tributário ele é muito importante. E nós, tributaristas, estamos acompanhando um movimento recheado dentro desse projeto, né, de lacunas, de ilegalidades, de inconstitucionalidades Nulidades que vem depois. que vão aumentar o contencioso. A própria ministra Regina Helena Costa, do STJ, disse o quanto o contencioso tributário ele tende a aumentar com a reforma tributária. Então, os médicos que têm me procurado ligam e falam, Fernanda, eu tenho que saber o que eu vou fazer, porque eu não quero pagar 10% em dividendos. E agora? Começa as N potencialidades que, na verdade, não tem nenhuma fórmula ainda no sentido de dizer esse é o caminho melhor, mas talvez é o caminho mais razoável para o momento, que é o quê? Se você está dizendo que eu vou passar que a tributação de dividendos é da PJ para pessoa física, então eu posso fazer uma outra empresa e passar de uma PJ para uma PJ. Então, a holding, nesse momento agora, ganhou uma nova visibilidade. Já vinha sendo esse ano, porque a gente vai ter mudanças de tributação no patrimônio. É que eu ia te perguntar do patrimônio da holding familiar. Exatamente. Então, a holding agora ela vem com mais força ainda, porque tem muitos médicos que já têm aquele patrimônio para estruturar, que já querem comprar pela própria empresa, já tem imóveis ali para regularizar, que querem integralizar, já querem antecipar a sucessão. A gente sabe que deixar para depois da posse o BO é muito maior. Então, tem muitas pessoas que já buscam hoje essa reorganização, sobretudo pela mudança de tributação no patrimônio. Ano que vem, a gente tem alíquotas muito mais altas em diversos estados de ITCMD, que é a alíquota do Imposto de Transmissão Causa-Mortes, né? Que vai incidir ali na doação, que vai incidir na herança, e que é ali o causa-mortes. Alíquotas progressivas de ITCMD, a depender do valor de bens, né? Então, a gente vai ter muito mais ITCMD daqui para frente. Sem falar na parte também de doações de cotas, quando você quer transferir ali parte das cotas já para os seus herdeiros, deixando cláusulas de usufruto, ainda que você, como pai, mãe, fique com a empresa. Então, antecipando essas questões de sucessão para proteger patrimônio. Isso é muito comum hoje, para evitar tributação alta, ou então pessoas que estão aí expostas de alguma forma a processos, ainda que a gente precise analisar, porque você não pode estar com processo e reorganizar depois, porque pode dar fraude. Mas, enfim, constituição de holding, tem se falado muito sobre isso, e ontem a gente discutia, pode ser uma possibilidade, mudar na estrutura societária. Eu quero equalizar. Eu recebo 60, eu vou colocar a minha esposa, eu vou colocar o meu filho, então eu vou distribuir 49 e vou distribuir aqui 15, 49 e 11 para ela, para dar o total para ficar aqui no limite. Pode ser fazer distribuição, fazer pagamento de sócios como JCP, que é juros sobre capital próprio, onde você remunera o sócio pelo capital investido, em vez de você pagar como dividendo, você paga como juros. Isso tem um impacto interessante também. Então, assim, tem algumas possibilidades que a gente está pensando para apresentar, mas tem que ser já. E é um momento que não só estruturar a parte societária, mas melhor regime, se der para fazer equiparação hospitalar, fazer agora, ajustar a tributação. E muita equiparação hospitalar, a gente tem que fazer a mudança de sociedade simples para sociedade empresária, empresário individual para sociedade empresária. Então, é momento de planejar. E não é simples. Às vezes as pessoas querem receita de bolo, aquela coisa que tem gente que vende 30 segundos no Instagram, ali de cor. Não é isso. Você tem que olhar para o resultado, você tem que olhar para a despesa. Mais do que nunca, esses profissionais liberais precisam olhar para a possibilidade de livro caixa. Muita coisa nunca foi considerada como despesa. Eu tenho conhecidos que falam, eu vou colocar tudo na PJ agora. Cartão de crédito na PJ, tudo que eu não pagava na PJ. Isso dá confusão patrimonial. Isso pode ser considerado como distribuição disfarçada de lucros, que é um ponto também que precisa ser analisado. Então, a minha preocupação hoje é que muitos vão fazer de qualquer jeito, vão estar sobre o radar do fisco, um fisco mais sofisticado, um fisco que fiscaliza mais e com um radar ali muito mais forte em termos do que o contribuinte está fazendo. A gente quer dizer então que a gente trabalha, constrói um patrimônio, né? E na hora de passar para os herdeiros, o governo vai lá e morde. Vai lá e morde. E você falou para mim que essas alíquotas são progressivas e a mordida vai ficando cada vez maior. Então, se planejar nesse momento é a melhor coisa. Para tudo, patrimônio, renda e consumo nas empresas. Aí eu vou fazer uma pergunta para a gente aliviar o assunto.
Quando a Receita erra, quando a Receita erra no lançamento do tributo e a gente paga. Eu vi isso no seu Instagram, achei extremamente interessante. Porque acontece. Acontece. Como é que ela devolve? Ela não devolve. Ou é um trabalho absurdo para devolver. É verdade, é verdade. Ou, desculpa, só para complementar, ou tributo pago em duplicidade. Quando o fisco ele vai cobrar você por algo, ele tem que fundamentar a cobrança disso. Ninguém cobra algo se não tiver na lei que você possa ser exigido daquilo. E o que a gente vê em muitos processos, especialmente execuções fiscais, que existem, por exemplo, procuradorias no município, nos estados, que sequer têm o cuidado de dizer, olha, eu estou te cobrando, e eu estou te cobrando com esse fundamento, e eu estou te cobrando com base nesse documento que você deixou de informar. Não. Execução fiscal, por exemplo, que foi esse tema que eu trouxe. Você não pode redirecionar uma execução fiscal ou cobrar do sócio por um tributo que sequer estava sendo discutido no processo. Nesse caso, não sei se eu só posso estar confundindo os dois tributos, era uma cobrança de IPTU e eles lançaram ITBI, ou foi ICMS, quiseram só retificar a CDA, e aí o judiciário, a STJ, foi e disse, não, você não pode simplesmente retificar, porque o próprio fundamento jurídico e legal de existir do tributo que você está cobrando, ele nunca existiu. Tá? Nesse caso, foi extinta essa execução fiscal, e aí se o fisco quisesse cobrar de novo, se não tiver passado o prazo deles de lançar, pode refazer. Mas existe muito, e a gente trabalha muito isso com os nossos clientes. Não, porque depois dá a impressão que isso cai num buraco que você nunca mais vai ver. O problema é que a gente não consegue, por mais que a gente consiga anular uma execução, uma cobrança como essa, a gente não tem como cobrar juros deles, né? Exato, mas se o inverso acontece, A não ser vem tudo atualizado. A não ser nos processos que a gente também ganha a condenação de honorários de sucumbência, que a Fazenda também tem que pagar quando nós, contribuintes, ganhamos o processo. Sim. Vamos falar um pouco da plataforma de educação, tributário na prática. E também tem o tributário na prática para empresas de saúde. Conta pra gente como é que é. Conta. Esse é um xodó que eu tenho. Isso fala um pouco da minha carreira aqui em São Paulo. Contei para vocês no início, eu sou uma piauiense de Teresina que me joguei aqui nessa cidade porque eu tinha uma coisa dentro que eu sabia que eu podia fazer mais e que eu podia fazer diferente. E não me limitar ali em obstáculos, em objeções, em todos os desafios naturais de uma pessoa que sai ali de uma faculdade de Direito no Maranhão, que não teve tantos grandes títulos e nem se formou em faculdades de ponta, mas que se jogou em São Paulo com muita cara e coragem. Eu tive uma grande virada na minha vida, que começou na pandemia. Eu já tinha montado meu escritório, minha carreira de advocacia, meu próprio escritório, em 2017. E aí eu fiquei 17, 18 e 19 me encaixando dentro da advocacia, mas era difícil, porque uma cidade grande, eu nunca tinha trabalhado, carreira solo, então eu tive que desenvolver habilidades importantes nesse processo, habilidades como comunicação, habilidades de venda, e foi uma coisa que o dia a dia me permitiu ter, sem falar sempre de qualificação sempre, então sempre tive em mente que a qualificação seria o meu diferencial, mas as habilidades hoje, multidisciplinares, interdisciplinares, além da parte técnica, entendo inclusive que elas possam ser bem mais importantes, é o que talvez tenham me trazido aqui hoje e me dado esse posicionamento sólido hoje no tributário. Então, eu já vinha trabalhando ali na área tributária, mas veio a pandemia. E quando veio a pandemia, eu falei, é o meu momento. Comecei a ver pessoas fazendo live no Instagram, as pessoas todas trancafiadas em casa, muito abertas a dividir conteúdos, a falar sobre elas, sobre trabalho. E eu falei, eu tenho um lema de vida, que é o não eu já tenho para tudo. E aí eu comecei a convidar pessoas, professores, que eu já conhecia, que já acompanhava, para fazer lives comigo dentro do Instagram. Resumindo essa história, convidei professores, um topava, outro não topava, de tal forma que eu fui me conectando e fortalecendo o meu networking dentro da rede social. Alguém me achou na rede social, ali em 2020, e viu algumas dessas lives que eu fiz e falou, você já lançou algum infoproduto digital? E eu falei que eu nunca tinha. Você já deu aula? Não. Apesar de
ter sido sempre muito comunicativa, mas Ter bagagem, tudo, né? tudo, mas nunca tinha ido para uma sala de aula para dar aula, assim. E aí ele falou, eu quero lançar um projeto seu. E eu pensei, qual que é o projeto que eu posso lançar, que eu posso falar de algo que eu gosto e que eu acho que pode mexer na vida das pessoas, né? E aí eu pensei, eu acho que eu poderia lançar um curso chamado de Tributário na Prática. Porque o que eu sentia das instituições tradicionais, inclusive as que eu me especializei. Muita teoria ainda, muita teoria, mas se você sair disso para a parte prática, você ainda fica sem aprender a atuar no mercado, como é o dia a dia de uma empresa, como de fato se dá uma operação, um processo, uma questão fiscal, uma questão contábil. E aí eu já sei, vou criar um método chamado tributário na prática, mas eu nunca tinha dado aula. E qual foi ali o meu insight? Bom, eu não tenho tanta qualificação para isso ainda acadêmica que eu achava para dar aula, mas eu conheço pessoas que têm. O que eu fiz? Convidei professores dessas instituições. Aí convidei professor que era de IBMEC, convidei professor que era da USP, convidei, enfim, professores de Enes. Uns toparam, outros não. Teve procuradora Fazenda Nacional, foi um grupo muito bom. Lancei uma turma chamada Método Tributário na Prática. Foi assim que nasceu a Escola Digital, TNP Educação, que é tributário na prática, e em 5 anos não parei. E essa oportunidade de levar conhecimento, democratizar o acesso do ensino tributário para pessoas em todo o Brasil, realmente fortaleceu o meu repertório, o meu networking, a minha habilidade de transitar no meio tributário, e aí eu comecei a construir eventos tributários depois, e aí E aí não parou mais. não parei. E já tem mais um, né? Que é a reforma tributária. Tem. Vai ter o curso porque vai mudar tudo. Eu falei muito aqui empolgando, né? Eu sou bem empolgada para falar disso, porque a educação hoje faz parte da minha vida e virou um outro negócio, tem uma outra empresa. Algo que hoje me possibilita ter muita liberdade, porque é muito bom quando você aprende a investir o seu conhecimento e a empreender em algo que vai dar dinheiro até se você está dormindo. Claro. Então, a parte educativa, mas o impacto que eu sei que isso causa, o quanto de pessoas me falam todos os dias que aprendeu coisas importantes, que teve acesso a conhecimento de qualidade e sobre temas importantes, agora com reforma, e eu vou falar um pouquinho do TNP Saúde agora, é realmente um privilégio para mim a parte da educação. Não me considero uma professora ainda, que eu digo, gosto muito de falar sobre tributário, amo o que eu faço, realmente eu acho que essa paixão por viver do que eu faço na prática, isso é muito importante para mim hoje, né? De fato, eu sou aquelas pessoas que vivem a advocacia na prática, eu não sou vendedora de curso vendendo ilusão na internet, eu vivo na prática o que eu estou fazendo. E de viver essa prática e de viver resultados reais na saúde, eu desenvolvi uma nova formação dentro do ecossistema TNP Educação, que é o TNP Saúde. Uma formação completa, com treinamentos práticos, didáticos, ricos em materiais, com os resultados que a gente tem vivido atuando para a empresa da saúde, eu e outros profissionais muito bons e competentes também, trazendo isso hoje para quem quiser atuar com a tributação na saúde. A equiparação hospitalar tem tudo no TNP Saúde, para como fazer, como operacionalizar, quem tem direito, quais os documentos, posição, tudo. Então, realmente... Não, e pensa num oceano para navegar, né? Exatamente. Porque a parte tributária, normalmente tem uma repulsa dos profissionais. Porque é chato, porque eu não entendo, porque eu tenho que procurar na lei, porque eu tenho que procurar na resolução número tal. Então o contador ou contadora, quem tiver, trabalha para isso. Mas... Se eu fosse... Desculpa só... eu lembrei disso. Pode falar. Se alguém me perguntasse hoje, lá atrás, eu recebi até essa pergunta outro dia no meu Instagram. Eu tô no segundo período de direito. No segundo período de direito eu quero saber, e eu já sei que eu quero tributário. O que você me diria hoje? O que é que eu preciso fazer? Se eu pudesse dar só um conselho para quem quer ser tributarista hoje, estude reforma tributária. Foque na reforma tributária. A reforma tributária, ela colocou todo mundo aqui numa mesma página, porque ela é nova para quem tem 30, 40 anos de experiência no tributário, como ela é nova para quem está começando no tributário. É um sistema completamente novo. Essa galera nova que tiver disposta, e são mínimos, tá? Porque a gente tem um problema numa geração que quer tudo fácil, que quer tudo rápido. Que dá outro episódio. Que acham que as coisas acontecem de uma hora para outra, né? Assim, não tem a menor ideia de que, por exemplo, para eu estar aqui, tudo o que teve que acontecer, mas
foco de reforma tributária. Então, e se quiserem uma plataforma maravilhosa para se especializar, temos o ecossistema Tá lá na bio dela, TNP né? Educação. Vai lá, dá uma olhada, é super interessante. Olha, a gente falou bastante, É? falamos quase tudo. E eu sempre faço uma pergunta final, que é a pergunta boca aberta que a gente fala. A gente não avisa o convidado, porque senão perde o... Aonde a doutora Fernanda quer chegar? Nossa, que pergunta boa. Porque você contou toda a sua trajetória. Estamos aqui, só que ninguém para aqui. Eu confesso assim, eu já cheguei tão em lugares que eu não sabia que poderia chegar, que tudo que vai acontecendo de novo, eu vou tendo aquele sentimento de gratidão. Eu sou uma pessoa extremamente pé no chão, mas eu tenho uma ambição de expandir cada vez mais o escritório, de fazer o meu tributário chegar para mais e para mais empresas e aumentar realmente a minha equipe, o meu trabalho, o meu reconhecimento pelo o que eu faço, pelas pessoas. E é isso. É construir essa vida. Eu acho que a minha grande ambição é construir essa vida sólida, pé no chão, com liberdade e poder crescer na melhor forma, respeitando os meus valores e princípios. Obrigado pela presença. Obrigada. Encerramos esse episódio de hoje. Muito rico em informação. Então vai lá, se inscreve no canal. E esse episódio é um oferecimento do Hospital e Maternidade de São Cristóvão e da Clínica Odontológica Dental Mind. Obrigado.